Estimados irmãos e irmãs, mais uma vez é chegado o momento acertado e combinado dentre ambos e com a direção da igreja, para darmos início a mais uma reunião significativa, importante e valorosa. Porque não é simplesmente uma reunião de pessoas estarem reunidas, mas sim reunidos e unidos para dedicar o seu reconhecimento. Como diz os mandamentos ensinados por Deus através do profeta Moisés, irmãos, dedicar o maior amor de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, ao nosso Deus Criador. Irmãos, e o segundo mandamento, dedicar o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito aos nossos semelhantes. No sentido espiritual, hoje em especial, Jesus, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, os santos profetas e os santos apóstolos. Irmãos, se faz necessário crerem que eles já se fazem presentes conosco aqui. Irmãos, eu acredito e não quero em hipótese alguma duvidar de forma nenhuma, porque nós tivemos o maior de todos os profetas e apóstolos, em virtude, em sabedoria, em dons de onisciência e onipresença. Irmãos, falamos maior porque é um português bem claro para podermos entender. Porque os demais apóstolos, profetas, eles ouviam apenas a voz de Deus. E o Santo Irmão Aldo, irmãos, ele ia ao céu, quando ainda em seu corpo físico aqui na terra. E como que se não bastasse, não somente ele ia, mas os santos vinham a estar com ele, trabalhando em prol do nosso bem, da nossa prosperidade, da nossa comunhão com Deus e com os céus. E ele, Santo Irmão Aldo, por várias vezes, ele disse: olha, hoje na nossa reunião esteve presente o Santo Elias. Em outra oportunidade, o profeta Daniel esteve conosco. Ele ficou muito contente com a reverência, com o amor, com a dedicação da igreja. Irmãos, estes santos, eles ficam muito felizes em ver a obediência, a consagração da igreja, porque eles sabem que esta pessoa, neste estado, tem toda a aprovação de Deus e goza de uma vida de paz e felicidade. Por isso, irmãos, louvam, glorificam, adorem todo o reino dos céus formado por santos e anjos. Não tem esta oportunidade como virem para encontrar a minha irmã, meu irmão, que há tempos eu não vejo. Estou com saudade. Não, irmãos, vêm para juntos com os santos e os anjos dedicar a sua adoração.
Em nome do nosso santo irmão Aldo e da santa avó Rosa, saúdo a todos com a paz do Senhor. O meu desejo é que verdadeiramente esta paz seja com cada um dos irmãos e irmãs, para sempre, nos proporcionando tudo que é de bom. E por esta razão eu peço que o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, o nosso Mestre e Salvador Jesus, a nossa Mãe Rainha Celestial, Virgem Maria Santíssima, o nosso Consolador, a Santa Avó Rosa, o nosso pastor e profeta, Santo Irmão Aldo, em comunhão com o Espírito Santo do Pai, abençoe grandemente os irmãos e irmãs, e dê em sua paz, e nesta oportunidade, mais sabedoria, para sermos fortes, determinados e vencedores, para sempre. Amém. Dou boas-vindas a todos, e digo-lhes que o meu desejo é de podermos realizar uma reunião harmoniosa, feliz, cheia de vida e prosperidade. Daí eu contar que também cada um que aqui estão com esse objetivo. E uma vez sendo assim, irmãos, com certeza a nossa reunião acontecerá na mais perfeita paz e prosperidade, como é a vontade do nosso glorioso Deus e Pai Celestial. Ficam em pé, por gentileza, os que puderem. Vamos oficializar a nossa reunião com a oração. É glorioso, Senhor, Deus Pai Criador, saber que o Senhor aqui está, e somos cientes desta verdade, porque tivemos conosco o grande profeta, o pastor por excelência prometido por teu amado Filho Jesus, ó Deus, que com a Santa Avó Rosa, em espírito e verdade, nos deixou bem claro estes mistérios do céu, que o mundo não conhece, o mundo não sabe, porque não crê, não recebe, não é humilde, não se doa. Mas como disse Jesus, mas vós o conheceis, porque vós o recebereis. Aqui está Jesus, esse povo, que sabe hoje que o Senhor já voltou pela segunda vez, há 65 anos, estar conosco, que o Consolador que o Senhor prometera a Jesus, não foi exatamente o divino Espírito Santo do Pai, porque o Senhor disse um outro Consolador. Temos a Santa Avó Rosa, e o pastor por excelência, onde haveria um só rebanho e um só pastor. Aqui está, ó Deus, este povo sobre este governo, sobre essa direção, e hoje na terceira etapa da história desta igreja, de uma forma concreta e direta, ministrado, dominados, dirigidos pelo Senhor Pai. Quando o teu filho disse que entregaria um povo santo ao teu governo, ó Deus, a nossa gratidão sincera. Nós muito te amamos, Jesus, e te agradecemos. Agradecemos a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, por tudo que nos proporcionaram e nos deram. Desde que tantos quantos que tomaram conhecimento creem e vivem esta crença, esta fé. Por isso, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, mais uma vez, reunidos e unidos nos encontramos para louvá-los, glorificá-los e bendizê-los. Só que, bem sabemos que sem a vossa direção e participação não podemos realizar nada. Por isso, humildemente,
à frente destes irmãos, prostrado diante deste altar, Santa Vó Rosa, e junto a eles, pedimos à Senhora e ao Senhor Santo Irmão Aldo, toma conta de todos nós, dirija todos os atos da nossa reunião, porque tudo o que queremos é fazer a vontade de Deus, os ensinos de Jesus que a Senhora e o Senhor Irmão Aldo nos deram, para a honra e glória e louvor de toda a eternidade, e o aperfeiçoamento moral e espiritual de cada um de nós. Certos, pois, que já estão conosco, e em demais congregações que neste momento estão realizando suas reuniões, nós muito agradecemos em nome de Jesus. E em vossos nomes está, pois, consagrada, abençoada, iniciada a nossa santa reunião. Amém. Do nosso cenário, Igreja Forte de número 1. Amém, todos podem sentar-se. Porém, eu os incentivo convidando para que, com este objetivo de andarmos sempre na verdade, darmos prosseguimento à nossa reunião, cantando os hinos do nosso cenário, onde os quais serão entoados por nossa irmã, e juntos podemos estar cantando. 102, meu coração pertence. A maior alegria. Sim.
68. Meu ministério. Amém. É esta afirmação que vamos ver a seguir com o coral jovem, apresentando o hino intitulado Vida Passageira, CS 427. Os caminhos do homem,
Ainda com o coral jovem, vamos ter a apresentação do hino Juventude Apostólica. CS 291.
Será que todos que cantaram estão sendo realmente justos e fiéis? Eu quero lembrar que ser fiel, irmãos, inclui todos os sentidos da vida. Ser fiel à boa postura, ser fiel à boa honra, ser fiel em tudo que faz, ser fiel em tudo que fala, ser fiel em tudo que pensa, ser fiel, irmãos, em ajudar o santo irmão Aldo. Como cantaram, vamos ajudar o santo irmão Aldo. Vamos louvar a Santa Vó Rosa. Eles merecem, irmãos. Eles são dignos de todo o nosso apoio, de toda a nossa consagração. Irmãos, nesta igreja ninguém vai a lugar nenhum senão ser fiel. Não vai a lugar nenhum em bom sentido, e claro, aonde que Jesus veio anunciar e dar ao que for fiel. Jovens apostólicos, vocês contribuem assiduamente, fielmente, com as suas ofertas para ajudar o santo irmão Aldo? Ele precisa muito da sua ajuda. Nesta mensagem que vou ler logo mais, tem uma parte que está voltada aos jovens. Até diz que, ao receberem o seu salário, não esqueça do santo irmão Aldo. Não esqueçam da igreja. Não esqueçam da Santa Vó Rosa. Não esqueça do sacrifício que eles se doaram vivos para nos garantir essa alegria, este privilégio, esse regozijo de estarmos cantando estas lindas mensagens para eles, para o reino dos céus, para Deus, para Jesus. Porque, irmãos, hoje eu estava vendo aqui o regente esclarecendo fatos para os que foram nomeados a darem continuidade ao trabalho desse coral. Vocês podem ser criticados, vocês podem ser zombados, vocês podem receber o nome de besta, bestado, não sabe de nada. Esse hino aí nós não vamos cantar, nós vamos dar conta. Desânimo, incentivo de parar, querer desistir. Irmãos, a Santa Vó Rosa foi muito pior do que isto. O santo irmão Aldo tentaram tirar a sua vida, para que essa obra não continuasse, para que nós, vocês jovens, não tivessem essa oportunidade. Quem ainda não ouviu, está lá no nosso livro Rainha das Flores, e também uma mensagem da missionária que relata este fato. Uma pessoa agrediu o santo irmão Aldo no início do seu ministério.
com uma enorme marreta de borracha, irmãos, até trazer ele ao desmaio, dando marretadas na sua cabeça, não pelo corpo, na cabeça. É tanto que tive a oportunidade de viajar com um pastor que foi motorista do Santo Irmão Aldo por mais de 2 anos. Ele disse certa vez: toca na minha cabeça. Irmãos, molinha. Como quem conhece uma criança recém-nascida, ele tem a moleira, né? Muito cuidado para não tocar ali, porque é fatal. A cabeça do Santo Irmão Aldo era daquela forma. Então, prezados irmãos e irmãs, eles venceram. Garantiram esta estabilidade para nós. Hoje, conhecermos a Deus, conhecermos a Jesus, conhecermos o reino dos céus e termos uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida de prosperidade. Só não é quem não quer, quem não é fiel. Lamentável, mas esta é a realidade. A própria doutrina diz: quer ter longos dias de paz e vida e prosperidade? Obedece. Então, jovens, amem esta igreja, amem este ministério que vocês ganharam, porque muitos querem e não têm a oportunidade, não conseguem. Quantas pessoas que tentam cantar, vai para frente do espelho, tenta, grava, mas não consegue. Irmãos, e aqui na igreja apostólica, até surdos passaram a ouvir, cegos passaram a enxergar. Quem tinha língua travada, não podia falar, soltou para cantar, porque tinha um sonho de ser corista, de cantar. Pessoas que não conheciam nada da letra, irmãos, passaram a entender, compreender, hoje sabe até a partitura, tocam bonito para o reino dos céus, porque tudo é possível ao que crer. Por isso creem, prezados, e ajudem nosso Santo Irmão Aldo com as suas contribuições. Ele precisa muito, irmãos, muito, para enviar os pastores, para estar com os irmãos nas congregações. Irmãos, na escala passada eu tive o privilégio de conhecer 2 congregações que ainda estão sendo realizadas as reuniões domiciliar na casa dos irmãos. Mas pensam num povo feliz, eles não têm essa oportunidade de cantarem, irmãos, de verem esses instrumentos, um teclado, um violão, mas estão lá batalhando, lutando com esse objetivo, com esse propósito, e principalmente de terem uma congregação própria. E nós, vocês jovens, que são o futuro desta igreja, irmãos, podemos levar a eles essa alegria, esse contentamento. Como agora vai ser inaugurado o novo templo da congregação de Antônio João, no estado de Mato Grosso do Sul. E muitas outras que estão em construção, comprando lotes, reformando. E a igreja em geral, irmãos, trabalham com este mesmo foco, com este mesmo objetivo. Tendo por conseguinte aquilo que Jesus prometeu, um só rebanho e um só pastor. Antes os irmãos juntavam aqui, por exemplo, e faziam um montante e construíam o seu templo próprio. Agora não, tem uma conta específica, todos contribuem, é depositado naquela conta e a administração é da direção da igreja. Irmãos, e a igreja em parte, os fiéis estão felizes, contentes com essa administração do Conselho Deliberativo, porque eles não estão fazendo nada em seus próprios nomes, para suas próprias vanglórias,
mas para o Santo Irmão Aldo, para a Santa Vó Rosa, para o reino dos céus, que é em conjunto para a salvação de almas preciosas, para o nosso Pai Celestial. Para concluir o apelo de contribuição, com esses esclarecimentos já lhes dei, eu faço a leitura, pois, do esclarecimento trazido a nós, através desse boletim, da nossa direção, denominada Conselho Deliberativo. Por que precisamos contribuir para a nossa igreja? Todo apostólico deve ter em seu coração a seguinte pergunta: por que preciso contribuir para a minha igreja? Afirmamos a todos os irmãos e irmãs que assim é necessário porque a igreja recebeu a solene missão de salvar almas e santificar um povo para Deus, o Pai. E também porque assumiu esse compromisso para todas as suas atividades. A nossa igreja cresceu muito. Naturalmente, as despesas se tornaram bastante elevadas. Assim, para mantermos a nossa obra num ritmo crescente e sem interrupção, dependemos da união e do esforço de todo o povo apostólico. Povo este que tem sido e continua sendo muito abençoado e que está sendo preparado para um dia morar nos céus de glória e esplendor, onde só existe paz, alegria e felicidade. Recomendamos a todos que façam tudo quanto estiver ao seu alcance em benefício de nossa igreja. Contribuam com amor e cientes de que estarão colaborando com a obra de Deus na terra e com os planos de redenção e de salvação que tem por objetivo levar muitas almas para a glória celestial. Jesus, nosso Senhor, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo deram suas vidas pela igreja, oferecendo-se em sacrifício vivo em favor de cada apostólico, a fim de que estes possam ter a vida do Espírito de Deus, para que sejam bem-aventurados e desfrutem da paz e da felicidade dos céus. Portanto, é de bom senso que cada apostólico faça o seu esforço pessoal, com suas ofertas e dízimos, para ajudar a manter nossa igreja e levar avante a sua obra. Aos jovens que têm sido muito abençoados, sucedidos em sua vida educacional e profissional, lembrem-se de sua santa igreja, das bênçãos que têm recebido do Santo Primaz e do Santo Consolador, que tanto os ama. Então, ajude com suas ofertas em forma de gratidão e amor, conforme sentir no seu coração. Agradecemos a todos os irmãos pelo esforço que estão fazendo para manter a nossa igreja. Enviamos o nosso abraço fraternal e desejamos muita paz e toda a graça de Jesus, nosso Senhor, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo, e a bênção preciosa do nosso glorioso Pai Celestial. Amém, irmãos? Curve a vossa cabeça, por gentileza, eu vou orar. Querido Santo Irmão Aldo e Santa Vó Rosa, eu peço que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebam as contribuições que estes irmãos e irmãs representam agora, os quais, devocionados de muita fé e desejo de ver então esta obra ser concretizada, na mais perfeita prosperidade e vontade do nosso glorioso Deus, que é de salvar inúmeras almas para o seu reino. Com isto, Santa Vó Rosa, eu peço que abençoe a vida destes irmãos, os seus pertences, e assim como estão sendo ricamente abençoados, prósperos e bem-sucedidos, eles possam prosseguir, sendo em tudo fiéis, no cumprimento de seu dever como apostólicos e apostólicas, filhos e filhas do nosso glorioso Deus e eterno Pai Celestial. Declaro, pois, consagradas estas contribuições. E em nome de Jesus, a nossa gratidão sincera hoje e para sempre. Amém. Continuamos com a nossa reunião, tendo a participação do coral, com a apresentação do hino com título Caminho de Paz, CS 51.
Vamos apresentar então o hino com o título Aldo é o seu nome. CS 247. O amor de um homem santo brilhou na vida da humanidade, trazendo alento e muita paz. Hoje Ele é o caminho da felicidade. Servo enviado por Deus, criado pela Santa Rosa, com amor lutou e o povo formou. Hoje representamos o Consolador. Alguns ainda não conhecem o santo do qual eu estou falando. Porém, dentro de pouco tempo, o mundo inteiro seu nome estará pronunciando.
sim, Aldo, é o seu santo nome. Nome que nos traz tanta alegria, escolhido pela Santa Rosa, eleito pela Santíssima Virgem Maria. Muito bem, irmãos e irmãs, eu estava aqui acompanhando estas apresentações e exatamente esta, Aldo é o seu nome. Irmãos, feliz é a pessoa que tem esse nome e que confia, que crê, que obedece. É um nome que quando você pronuncia ou pensa, a pessoa está ali pronta para confortar o seu coração, para te livrar de uma angústia, para te dar a libertação de um sofrimento. Daí eu me lembrei de um fato, irmãos, que há 33 dias após essa pessoa com esse nome Aldo foi levado ao céu, coroado e galardoado como o profeta vencedor nos tempos do fim e pastor deste rebanho apostólico. Irmãos, um malfeitor invadiu a casa de uma jovem, a qual quando criança foi criada por uma família apostólica, porém quando chegando à sua adolescência, na arrogância de seu bom querer ser, da vaidade que o mundo oferece, das ilusões vistas por seus olhos, pela cobiça das coisas infrutíferas, irmãos, deixou a igreja. Naquela data, naquele ano, ela foi então surpreendida por um malfeitor que evadiu a sua casa. Irmãos, e com uma arma branca ceifou a vida de seu filho de 2 anos de idade. Deu alguns golpes na sua filha de 4 anos de idade. E partiu para ela.
Quando ele deu alguns golpes nela, ela lembrou apenas desse nome, Aldo. Apareceu aquele senhor na frente dela e entre aquele malfeitor. Desse momento em diante, ele não conseguiu mais fazer nada com ela. Quando ele fazia gesto para atacar, aquele senhor aparecia. Eu estou falando assim porque até então ela não sabia quem era. Ele vazou, foi embora. A menina que tinha caído, aquela mãe veio a desmaiar. A menina conseguiu levantar, correu para a rua, gritando, pedindo socorro. Vieram socorrê-las, levaram para o hospital e foram salvas. A igreja tomou conhecimento, então, do caso e foi ao seu encontro. Irmãos, e ali colaborando com oração, com incentivos, levando a igreja, inclusive numa das reuniões que após o acontecimento eu estive lá, a criança estava lá, sã, sadia, inteligente, esperta. A mãe tinha ido para um outro determinado lugar lá para fazer um tratamento de outras coisas lá. Então, irmãos, naquele mesmo ano houve a realização de uma santa comunhão numa outra congregação e os irmãos levaram aquela jovem. Quando chegaram na congregação, uma irmã disse assim: vamos ali para a casa dos meus pais, podemos ficar mais à vontade, ter mais acomodação. Irmãos, eu concluo que tudo providência do santo irmão Aldo, porque tudo que ele fez, ele deixou muito bem claro. Sem dúvida alguma, em coração que quer que seja, desde que creem. Irmãos, quando aquela jovem chegando naquela casa, ela viu aquela foto em cima de um objeto, ela foi correndo. Quem é esse? Quem é esse? E os irmãos falou então, é a foto do santo irmão Aldo. Pois foi ele que me salvou, foi ele que não deixou o bandido, falou assim, me matar e matar a minha filha. Por que eu não lembrei antes que tinha salvo o meu filho também? Tinha sim, irmãos, com certeza. Porque a filha, o malfeitor que já tinha eliminado também. Mas conseguiu salvar. Irmãos, isto já ele, somente em espírito, exercendo o seu ministério de profeta, santo irmão Aldo. Não duvidem, creem, obedecem a ele, porque só terão a ganhar. Este é o meu recado, seguido da apresentação deste hino. Aldo é o seu nome. Seguindo a nossa reunião, irmãos e irmãs, agradeço a participação de todos até os dados no momento da mesma. E lhes digo que, da minha parte, a nossa reunião está acontecendo da forma mais bela possível. Lindas apresentações, maravilhosa reverência, perfeito respeito e, claro, um absoluto carinho por parte de todos. Eu estou feliz. Mas podem ter certeza que quem mais está feliz é a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Porque foi isso que eles sempre ensinaram à igreja. E ontem, irmãos, nós meditamos numa mensagem com o título Por que é necessário se batizar em nossa igreja? Eu vou fazer uma breve leitura
Daí passar para a segunda mensagem, como havia dito ontem, que íamos frisar, ou seja, estar refletindo mais acentuadamente nesta segunda mensagem. Por que é necessário se batizar em nossa igreja? Porque a igreja apostólica representa na terra o reino dos céus, razão pela qual aqui está o Consolador e o Santo Pastor, o querido Santo Irmão Aldo, que a representou entre nós e manifestou a glória desta Santa de Deus e o seu poder. O Santo Irmão Aldo nos transmitiu através dos boletins as suas ordens e a vontade soberana de Deus o Pai. Portanto, aqui Deus se manifesta entre nós, através de Jesus, nosso Senhor, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Maria Santíssima e dos santos poderosos de sua glória, com a finalidade de formar santos para o seu reino. Esta foi a razão de Jesus ensinar a Nicodemos que quem não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. E para que isto aconteça, é preciso que a pessoa interessada passe pelas águas do batismo e receba a unção e virtude do Espírito Santo, que lhe são concedidas pela Santa Vó Rosa em nome de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo no ato da sua conversão. Convertida é a pessoa que resolve tomar novos rumos espirituais na sua vida, fundamentados na fé. Todos que resolvem se batizar precisam se converter, mudar seus atos, seus pensamentos e as suas vontades devem ser somente para fazer o que é bom, justo, honrado e honesto. O convertido não pode voltar para o mundo do pecado, que é o caminho do erro, da desobediência, da má criação, da estupidez, da falta de respeito ao próximo, dos vícios e dos maus costumes. Alguns se batizam, mas logo se esquecem do que prometeram para Deus e seus santos, de serem fiéis e obedientes. Lembrem-se do que a Santa Vó Rosa nos ensinava. Jesus cobra o voto que fizeram de ser fiéis e obedientes aos ensinos de nossa igreja. Notem que todos os seus erros e pecados foram lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Foram batizados com o Espírito Santo pela unção e virtude que a Santa Vó Rosa lhes concedeu em nome de Jesus nosso Senhor. Portanto, passaram a ter as virtudes divinas em sua alma. Então sois herdeiros de toda a graça de Jesus e do Consolador. É por este motivo que não podem mais voltar atrás, para não perderem este tesouro valioso que é a salvação de sua alma e toda a proteção celestial. Venham se batizar, pois a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, através de todo o poder celestial, lhes ajudarão a vencer, para serem felizes e muito abençoados. Prezados irmãos apostólicos, já está agendado o próximo sacramento do batismo em nossa sede para o dia 31 de agosto, data que coincide com o aniversário natalício do nosso santo primaz. Os que ainda não são batizados, aproveitem esta oportunidade maravilhosa para cumprirem este sacramento. Procurem ir se organizando para a semana festiva em nossa sede e preencham a ficha de batismo. Pedimos aos pastores e aos responsáveis de viagens que incentivem nossos irmãos para virem nesta festa. Então, irmãos e irmãs, como vimos nos esclarecimentos, recados que li, falando também sobre o batismo. Então, procurem a pessoa responsável daqui, desta congregação, e procura preencher a sua ficha, tendo em mãos os documentos de identidade de CPF e também uma foto 3x4. E façam com fé, com alegria, com boa vontade. Porque, irmãos, fora daqui, é lamentável a situação. Podem ter em dias bons riquezas materiais, desfrutarem de momentos alegres. Só que
caminhamos tanto neste caminho estreito quanto no largo para um final. Só que o caminho estreito tem um final aqui na terra, a vida do corpo. A vida espiritual prossegue no reino dos céus, porque o reino dos céus é infinito, é para toda a eternidade. Mas o caminho largo tem um fim. E não queiram saber, irmãos, desse fim. É doloroso, é amargo, é cruel. E até chegar a este fim, irmãos, há um tormento muito grande. Mas não tenham medo, não faça nada nesta igreja por medo, mas por amor. Daí então eu vou fazer a leitura da segunda mensagem, com o título: O valor das nossas reuniões e da obediência à doutrina e disciplina de nossa igreja apostólica. Jesus, nosso Senhor, e a Santa Vó Rosa, o Santo Consolador, receberam a missão de santificar um povo para Deus, o Pai, de acordo com os preceitos da santa doutrina. Cada um dos que formam este povo apostólico, sendo fiel e obediente, terá, ao final de sua vida terrena, a felicidade de herdar a glória celestial e de estar para todo o sempre no reino da luz, da paz e do verdadeiro amor, onde não existe dor e nem o sofrimento, mas júbilo, alegria e felicidade. Para preparar as almas para o Pai Celestial, Jesus formou a Igreja Apostólica e, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nos legou a sua doutrina e a sua disciplina como regra de boa conduta, a fim de que possamos ter os meios necessários para nos santificarmos e vivermos em paz e em santidade, e para que a cada dia possamos crescer na fé, no Espírito, no conhecimento do bem e da verdade, e sermos ricos da graça de Deus, vivendo com muita fé, coragem, paciência e as virtudes do Espírito Santo de Deus. Para que alcancemos a perfeição que Deus Pai espera de todos nós, é necessário que cada apostólico seja dedicado à igreja e também à santa doutrina e disciplina, que santificam o viver do Filho de Deus. É necessário também valorizar as reuniões da nossa igreja, para que delas, participando com interesse e fé, possamos receber as mensagens dos céus, que nos são transmitidas através dos púlpitos, na sede e nas congregações, e dos boletins internos da igreja, através dos nossos hinos de louvor e pela oportunidade de nos reunirmos em perfeita convivência e união entre todos os apostólicos. Pois assim é no reino dos céus, onde existe perfeita harmonia entre todos os santos e anjos. Assim sendo, é de bom senso que aprendamos na igreja a conviver em perfeita harmonia. No entanto, prezados irmãos, se não vigiarem, os cuidados da vida poderão prejudicar a sua santificação. Foi o que Jesus ensinou aos seus discípulos, conforme registrou São Mateus. Não vos preocupeis com a vossa vida, dizendo: que haveremos de comer, ou que haveremos de beber, ou que haveremos de vestir? Pois bem sabe o vosso Pai Celestial que vós precisais de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Com essa recomendação, Jesus quis ensinar que não vos preocupeis excessivamente com os bens materiais, ainda que necessários à vida. Não estais sobre a terra para aqui viverdes, imersos em pensamentos em coisas materiais. Sois filhos de Deus, e Ele vos dará o que for preciso para a sua vida. Assim sendo, procurem se preocupar mais com a sua vida espiritual, sendo esforçados a cada dia
em se apresentar a Deus o Pai, a Jesus nosso Senhor, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, com o seu espírito cheio de virtudes e de santidade, sendo que, ao final da sua vida, será este o tesouro que deverão apresentar a Deus. Irmãos e irmãs de todas as idades, deem muito valor às nossas reuniões para que possam adquirir toda a nobreza da alma. Jesus, nosso divino mestre, cumpriu o que prometera aos seus discípulos, quando lhes diz que enviaria o Consolador, para ensinar a sua doutrina, que é a mais perfeita em matéria de religião, que ensina a prática do bem, que educa, moraliza e santifica aquele que vive de acordo com os ensinos doutrinários, que ele, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nos legaram, e que, no tempo presente, são divulgados pela Igreja Apostólica durante nossas reuniões e por meio do programa A Hora Milagrosa. Por todos esses motivos, estimados irmãos, creiam que a Igreja Apostólica nasceu dos céus e que para os céus voltará, com todos os que forem fiéis aos ensinos doutrinários e que souberem guardar em seus corações tudo o quanto aprendem através desta obra de caridade e fé. Portanto, aí está esta mensagem, muito bem elaborada, muito bem esclarecedora, a respeito do valor das nossas reuniões e da obediência à doutrina e disciplina. Prezados, relembro aqui, estimados irmãos, no último parágrafo dessa mensagem, creiam que esta Igreja Apostólica nasceu dos céus e para os céus voltará. Quem é a igreja? Né, irmãos? Todos sabem, né? Às vezes nós dizemos assim, até nós pastores chegamos na rodoviária, me leva no endereço tal. Qual é o ponto de referência? Na Igreja Apostólica. Ah, tá, tudo bem. Isto porque faz parte, né, irmãos? É o nosso ambiente sagrado para aqui estarmos orando. Mas raciocinam comigo. Se a igreja é eu, é o senhor, é a senhora, vocês jovens, crianças e adolescentes, por que eu dizer que o templo é a Igreja Apostólica? Mas deixa que vai, né, irmãos? Quero que entendam que ambos nasceram dos céus e para os céus devem voltar. Porém, irmãos, na doutrina diz, sem santidade ninguém verá a Deus, e muito menos o reino dos céus. Gravem estes dois fatos que citei para os irmãos. Nasceram dos céus, para os céus devem voltar. Viemos, santos, santíssimo. Aqui confundimos as coisas e misturamos umas às outras, e nisto cometemos o pecado. Cometemos o erro, cometemos as falhas. Tudo quanto desagrada ao Pai Celestial, tudo quanto tira a santidade da qual nascemos. Daí a misericórdia de Deus, né, irmãos? Como diz no início desta mensagem, ou melhor, no segundo parágrafo desta mensagem. Não, isto mesmo, no primeiro, né? Jesus nosso Senhor e a Santa Vó Rosa, o Santo Consolador, receberam a missão de santificar um povo para Deus o Pai, para os céus, para voltarem aos céus.
Aí, irmãos, lembramos lá no passado, né, quando Jesus veio, nasceu, igualzinho, a semelhança de cada um de nós nascemos, viemos de um ventre de uma mulher, gerado ali por 7, 8, 9 meses, né, irmãos? A maioria 9 meses. Foi o que acontecera com Jesus. Tudo isto para que pudéssemos crer nesta verdade, na possibilidade de nos tornarmos santos para a glória celestial. E lá então, irmãos, quando ele deu início ao seu ministério de salvação, de preparo, santificação, sozinho, foi convidando um, convidando o outro, e ali então formou os seus 12 discípulos. E com o passar do tempo, no desenvolvimento de seus ministérios, foram nomeados apóstolos de Jesus. Para que quando ele deixasse o seu ministério terreno, eles pudessem dar continuidade a esta obra gigantesca de redenção e salvação. Mas, por consequências desta vida, irmãos, pela confusão na mente humana, com as coisas que veem, porque na maioria só crer no que vê. A maioria da humanidade, irmãos, são descendência de Tomé. Essa é a realidade. Aí o que vê, né, irmãos? Com os olhos carnais. Se formos comparar, não dá 1% das coisas que agradam a Deus. Só que são coisas erradas. Né? Então a igreja parou por um tempo. Como diz a doutrina, houve um silêncio nos céus, entre os céus e a terra. Porque não havia pessoas possibilitadas, capacitadas, para que pudessem receber diretamente a direção, o ensino, o governo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, Deus o Pai, na sua infinita misericórdia, amor e bondade, não perdeu a esperança de poder voltar e salvar muitas almas para o seu reino. Foi então quando, no ano de 1954 para 55, se deu início a esta obra. Que muitos que conheceram pensavam até que não ia para frente. Porque, irmãos, eu até me lembro quando Jesus nasceu, né? Aquela história não é história ilusória, não. História para iludir, para enganar, quem quer que seja. Não é, é fato real, irmãos. Jesus nasceu numa total pobreza, um português melhor para os irmãos entenderem. Sem uma fronha, sem um lençol, sem uma manta, sem uma fralda descartável, sem um preparo nem para a alimentação da própria mãe. Irmãos, lá numa manjedoura, às vezes muitos não sabem, pesquisa no Google o que é manjedoura. Mas é lá um abrigo hoje que conhecemos, curral, né? Onde as pessoas prendem lá os animais, principalmente o gado. E a igreja apostólica, irmãos, como foi que surgiu? Numa total pobreza, materialmente falando, a semelhança de Jesus. É tanto que quando Jesus falou para a avó, minha serva, está na hora de alugar um templo, um salão. Porque um dia, irmãos, naquela tenda, tinham 2 homens querendo tocar fogo ali. Eles estavam despejando um produto inflamável, para depois tocar fogo e acabar com tudo que estava ali dentro.
Jesus naquele momento foi lá e falou: minha serva, sai lá fora agora. E a avó nunca duvidou, irmãos, do que Jesus falava para ela, nunca. E ela então foi e deparou com os dois homens lá. E ela, com a sua autoridade, com a sua coragem, com a vontade de formar um povo santo para Deus, para Jesus, uma igreja fiel, ela disse: vão embora agora, vocês não sabem o mal que vocês estão querendo fazer, aí dentro há crianças inocentes. Irmãos, ele não esperou nem ela acabar de falar, saíram, entendeu? Rapidamente, fugiram. A Santa Avó travou uma luta imensa e grande, irmãos, para enriquecer essa igreja, para salvar a nossa vida, para nos proporcionar o direito, essa liberdade de sermos felizes e vivermos em paz. Daí então, Jesus com o Consolador receberam esta missão de preparar um povo para Deus o Pai. Só que, irmãos, Jesus é o Salvador. Jesus perdoou o ladrão que estava lá do seu lado sendo crucificado. Jesus perdoou Maria Madalena que foi pega em adultério. E assim, irmãos, as pessoas arrumam diversos argumentos para se desculparem diante de suas falhas, de seus erros, de suas arrogâncias e ignorâncias. Mas não sabendo que é um grande risco, é um grande perigo estarem fazendo assim. Então, para que Jesus e a Santa Avó Rosa pudessem preparar as almas para o Pai Celestial, ele formou essa igreja apostólica. E através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nos legou a doutrina e a sua disciplina como regra de boa conduta. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Irmãos, como é que uma pessoa fala quando vê alguém assim, comportado, bem vestido, respeitador, educado, que honra os seus compromissos? Como que as pessoas falam? Automaticamente eles dizem: fulano ou fulana é santo. É ou não é? O mundo sabe, irmãos, o que é ser santo. O mundo inteiro sabe. E agora os apostólicos, que ouvem os ensinos, e são mostrados as verdades, o que dizer? O que pensar? Irmãos, uma pessoa quando vê um apostólico que a cada final de semana está lá bem vestido, bem penteado, perfumado, o melhor calçado para vir na reunião. Que bonito, que bonita, está indo à igreja. Mas em alguns casos, irmãos, as pessoas dizem: olha lá, o que adianta? Todo final de semana vai na igreja, mas na hora que sai, xinga, briga, mente, né? Aí o mundo também sabe, irmãos, que você está caminhando para a sua própria condenação. Para a sua própria condenação. Por isso, irmãos, para que possamos ter os meios necessários para nos santificarmos e vivermos em paz, em santidade, e para que cada dia possamos crescer na fé, no Espírito, no conhecimento da verdade e do bem, e sermos ricos da graça de Deus,
e vivermos com muita fé, coragem, paciência e as virtudes do Espírito Santo, precisamos, pois, viver essa doutrina, essa disciplina. E para isso acontecer, irmãos, se faz necessário o quê? Valorizar as reuniões, amá-las e vivê-las. Não vai resolver ouvir tudo o que estão ouvindo, cantaram, fizeram, e logo que saírem, esquecerem tudo para trás. Alguns voltam à prática das risadas desnecessárias, as vertes inconvenientes, os palavrões, as más amizade, ao acompanhamento das músicas mundanas, profanas, indecentes, aos filmes que não tem nada a ver com a vida de um cristão, aos programas que muito menos influem e ajudam a um cidadão de bem, a uma cidadã de bem, e outros irmãos, as preocupações, como Jesus disse, e São Mateus escreveu dizendo: não vos preocupeis com a vossa vida, dizendo, que haveremos de comer, ou que haveremos de beber, ou que haveremos de vestir. Eu não vou na reunião hoje, porque se eu não ganhar essa diária hoje, amanhã eu passo fome. É isso, irmãos. Entenderam? Eu não posso perder essa oportunidade de ganhar esse dinheiro, porque a minha esposa ou eu mesmo preciso comprar um sapato novo para tal dia ir na reunião, uma calça nova, uma camisa, um vestido. E deixa a reunião para ganhar aquele dinheiro. Enquanto termina o serviço, às vezes a pessoa diz: olha, depois eu te pago. Te dar uma grande dor de cabeça. Perdeu a reunião, sofreu, e aí? Irmãos, eu não vi ninguém que trocou essa igreja por outras coisas que tem se dado bem. Não. Mas olha um exemplo de um irmão preocupado com a reunião, irmãos, com a sua vida espiritual para apresentá-la diante de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto. Ele saiu de sua casa para ir à reunião. Quando chegando no ponto de ônibus, ele foi ver que tinha esquecido a sua carteirinha de passagem ou passo livre, uma coisa assim. E segundo ele relatou comigo, disse que o dinheiro que estava levando era o dízimo. Olha, irmãos, ser fiel, né? Estava levando o dízimo para dar na reunião. Quando chegando ao ponto de ônibus, se deparando com aquela situação, olha a fidelidade, irmãos. É uma coisa que não podemos deixar, é a comunicação com estes santos. Temos que falar com eles. Ali mesmo ele disse: ô Santa Avó, meu Santo Irmão, eu quero ir na igreja. Eu saí para ir na igreja, assistir a reunião. Esqueci meu passo livre. Eu vou desenterrar o dinheiro do dízimo, mas na próxima reunião eu devolvo. Irmãos. Tomou o ônibus, pagou a passagem e foi. Quando ele chegou no local próprio para descer, para acabar de chegar na igreja, irmãos, ele vai caminhando ali, cruzando as pessoas, o movimento de pedestre. Ele viu um embrulho no chão e despertou a curiosidade de ver o que era. Era R$10. Ele voltou a completar o dinheiro do dízimo, irmãos, e pagar a passagem de volta. Entenderam? Pastor, mas isso é normal? Não, irmãos, não. É as bênçãos. É alegria, porque este Aldo é o seu nome, que vem nos confortar, nos dar alegria. Irmãos, Ele está para nos dar essa verdade. Por isso creiam. E o coral vai terminar esta mensagem com a apresentação do hino agora: servirei com amor. Sirvam, prezados.
sempre com boa disposição, com alegria, com vontade de vencer, tendo, pois, o exemplo, o legado maravilhoso de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto. Muito bem, irmãos e irmãs. Aquele que fizer assim, com Jesus sempre vencerá. Porque, irmãos, eu admiro demais tudo que Jesus nos deixou.
E uma responsabilidade tão imensa, irmãos, de uma fidelidade incalculável para com a humanidade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida e viverá eternamente. Irmãos, aqui está Jesus, com o Consolador, com o Santo Irmão Aldo, com os santos profetas, com os santos apóstolos, com Maria Santíssima. E hoje nós estamos vivendo a terceira etapa da existência desta igreja. A primeira, 16 anos no ministério da Santa Vó Rosa em seu corpo físico. Segunda, do Santo Irmão Aldo, 44 anos. E agora nós, sobre o governo teocrático, concreto e direto do Pai Celestial, com estes santos e com Jesus. Irmãos, vamos até o fim, juntos de mãos dadas, lutarmos pelo reino dos céus, servindo com amor. Amém. Meu muito obrigado aos irmãos diáconos, às irmãs diaconisas, pelos trabalhos prestados em estas duas reuniões. Façam sempre assim, e se preciso e possível, analisarem o que falta para melhorarem o seu ministério, o cumprimento de seu ministério, faça, porque só terão a ganhar e serem felizes. Da mesma forma eu digo aos que compõem o conjunto coral, procuram a cada dia melhor servir. Não meçam sacrifício. Se vir o desânimo, se vir uma dor de cabeça, se vir um cansaço físico, façam como aquela mulher que enferma pensou: se eu pelo menos tocar na veste de Jesus, eu sei que vou ter a cura desta enfermidade. Irmãos, e assim aconteceu. Nós precisamos ter esta fé. Eu indo à minha reunião com fé na Santa Vó e no Santo Irmão Aldo, isto vai ser resolvido. Mas é preciso estar em obediência. Muito obrigado a vocês, por esse carinho, por essas apresentações maravilhosas. Eu não sei se poderia ficar melhor, né? Mas para mim, está o máximo. E com certeza cada um de vocês fizeram o que puderam nesta oportunidade. Que a Santa Voz do Aldo abençoe a muito. A esses irmãos e irmãs carinhosos, dedicados, lindos, membros e frequentadores, muito obrigado pela sua participação, seu carinho, a sua reverência. De uma forma em geral, obrigado a todos. E também incluo estes maravilhosos irmãos e irmãs que trabalham na filmagem. Façam também com amor. E juntos agora vamos agradecer e também pedir em oração aquilo que sentimos do profundo do nosso coração e aquilo que precisamos para o nosso melhor ao reino dos céus. Ficam em pé, por gentileza. Bendito e Salvador Jesus. No final desta reunião, refletindo na mensagem, está lembrando que o Senhor, junto com a Santa Vó Rosa, nestes tempos presentes, há 65 anos atrás, dizemos que receberam, mas já tinham, foi quando deram início a esta nova oportunidade de redenção e salvação da criatura humana. Santa Vó Rosa, querido Santo Irmão Aldo, lembramos parte
da doutrina, da disciplina e também do valor que tem as nossas reuniões. E com minhas palavras, e claro, com a orientação e a autorização da senhora e do senhor Romualdo, em nome de Jesus, falei também algumas coisas que devem ser feitas para que este valor seja encontrado. Tudo o que quero, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, é que estes irmãos puderam entender e puderam encontrar realmente este valor e colocam em prática nas suas vidas. Aos jovens, que obedeçam mais à disciplina, rigorosamente, assim como a senhora viveu, Santa Avó, como a Virgem Maria viveu, como Jesus viveu, como o Santo Irmão Aldo viveu, e num futuro bem próximo, a tua igreja, ó Jesus, possa estar mais consagrada, mais santificada. E o que foquei mais, Santa Avó e Santo Irmão Aldo, foi que sem santidade ninguém verá a Deus, ou seja, não vai ao reino dos céus. Eu peço que crave esta verdade nestes corações. E eles, quando virem uma moda, fujam rapidamente. Quando estiverem numa roda de escarnecedores, saiam o mais rápido possível. Quando quiserem colocar um short, lembram, Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo nunca vestiu assim, nunca usou isto. Quando quiserem deixar um cavanhaque, uma barba grande, lembram, nunca vi o Irmão Aldo desta forma, Santa Avó, me ajuda a me dar sabedoria. Eu quero servir a Deus, eu quero ser a imagem de Deus. E creiam, irmãos, que a Santa Avó Rosa está para nos dar isso, nos fazer isso, junto com o Santo Irmão Aldo. Santa Avó, as mães enfrentam lutas para conservar estes jovens na igreja, e também os pais. Dar sabedoria a eles, dar paciência, resignação e muito amor pelos mesmos, para aceitar as adversidades, porém, não compartilhar, mas sempre orientando o bem, a justiça e a verdade. Agora eu apresento à senhora, vosso irmão Aldo, e a Jesus, as orações que eles estão fazendo, prostrado diante deste altar. Atende, Santa Avó, ajuda, Santo Irmão Aldo. Quem sabe deles estão lembrando de pessoas cujos nomes se encontram nessa caixa, pedido de oração. Às vezes é até pessoas que já abandonaram esta igreja, avó, não querem mais saber. Mas essas pessoas que estão aqui têm a esperança que eles vão voltar, que eles vão vir. Ou outros desempregados, com enfermidade, com desgaste físico, com cansaço da idade avançada. Atende, ajuda, conforta, dá alívio. E abençoa a todos de uma forma geral. Agora despede nós, na paz e companhia com santos e anjos, para guardar, proteger, livrar dos perigos e males, dar sabedoria, nos conduzir neste caminho reto e santo, em todo o trajeto desta semana que se inicia, avó, desde amanhã contando um dia de trabalho, e no próximo final de semana eles possam estarem aqui felizes, para agradecer, para servir, para adorar, para ser dedicados. Agora, irmãos e irmãs, creiam, não duvidem, e recebam as bênçãos que agora está sendo a nós dada, pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de Maria Santíssima. Tenham paz, vivam, sejam felizes, obedientes e consagrados. Para sempre, louvando, glorificando e bendizendo todo o reino dos céus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Mãe Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo. Amém. Paz do Senhor para todos. Até uma outra oportunidade. E vão com Deus.